De precisão, estaremos trabalhando a temática aerofotogrametria e fotointerpretação aplicada à silvicultura de precisão. Vamos lá? Bom, é importante definirmos aí o que é a fotogrametria. É uma técnica de se obter informações confiáveis de objetos físicos e do meio ambiente através de fotografias, por medidas e interpretações de imagens e objetos. Também pode ser dita como técnica de reconstruir o espaço tridimensional ou parte do mesmo espaço-objeto a partir de imagens bidimensionais, advinda da gravação de padrões de ondas eletromagnéticas, espaço-imagem, sem contato físico direto com o objeto ou alvo de interesse, remoto. Se observarmos aqui a fotogrametria analógica antiga, que temos aqui a imagem à esquerda, nós temos um exemplo. Quando eu fiz faculdade, nós tínhamos então os mapas do Radam Brasil e nós usávamos um óculo de estereoscopia em que eu tinha dois mapas, uma imagem à esquerda e uma imagem à direita, e pela junção, ou seja, pela visada das duas áreas sobrepostas com um óculos de estereoscopia, nós conseguimos ter um padrão de profundidade na visada daquelas imagens, inclusive fazendo trabalhos de visada de córregos e topografias, enfim. Cálculos também eram passíveis de serem realizados a partir também de métricas e dessa relação entre uma imagem e outra. Se vocês procurarem no YouTube vídeos 3D, e se vocês estiverem usando um óculos 3D que filtra padrões de cores, para que um olho enxergue somente alguns padrões de cores e outro olho enxergue outros padrões de cores, o que acontece é que você terá a noção de visada da mesma imagem de dois pontos diferentes. E esse padrão que nos dá a noção de profundidade. Então, o fato de nós termos dois olhos é o que nos permite enxergar o mundo de maneira tridimensional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a fotogrametria, então, é uma ciência que faz uso de imagens remotas para cálculos tridimensionais. Então, a partir de duas imagens bidimensionais, nós conseguimos estabelecer padrões e fazer cálculos tridimensionais. Então, fotogrametria pode ser dividida em duas áreas distintas. A métrica, que é essa que eu disse, que envolve medidas precisas e computacionais para determinar a forma e as dimensões do objeto. É aplicada na preparação dos mapas planimétricos e topográficos. Fotogrametria interpretativa ocupa-se com o reconhecimento e identificação dos objetos. Então, uma coisa é reconhecer padrões, outra coisa é fazer métricas a partir das imagens. Também a fotogrametria pode ser separada em duas outras categorias, quais sejam fotogrametria terrestre ou aérea, chamada também de aerofotogrametria. As fotografias são formadas a partir de câmeras localizadas na superfície da Terra. Essa é a fotogrametria terrestre. E aérea, as imagens obtidas de maneira remota, imagens aéreas através de drones, satélites, tá? Balões, torres. Bom, aqui nós temos essa separação então. Em cima do canto superior direito, nós podemos ver então os satélites com sua rota de navegação, né, de giro em torno da superfície terrestre, e vocês percebam que ele tem dois imageamentos, né? Do mesmo local. Então a mesma câmera ou um conjunto de câmeras tira uma imagem do mesmo local com uma inclinação, como se fosse uma câmera frontal, e uma outra câmera de ré retira novamente a imagem daquele terreno que passou, né? Isso permite então a formação de dados, como são os dados que nós temos SRTM, que tem então
sobreposição das imagens e a partir de correções e cálculos conseguimos ter noção de profundidade, distância e reconhecimento dos padrões de maneira tridimensional. O mesmo pode ser feito com veículos aéreos, tripulados ou não tripulados, e nós temos aí o maior exemplo disso, o Radam Brasil, o projeto Radam Brasil, que fez então o imageamento aéreo de todo o Brasil para fazer esse tipo de estudo e reconhecimento. Atualmente nós temos então o uso de ARPs, né, de veículo, o termo aqui até precisa ser corrigido no slide, mas são as aeronaves remotamente tripuladas, né, e nós podemos fazer os mesmos tipos de levantamento, só que aqui nós temos o controle total desse imageamento, altura de voo, sobreposição frontal e lateral, né? Tipo de sensor que nós vamos acoplar, ARP. Então, essa é a grande vantagem do uso de ARPs atualmente. Então, em resumo, temos aqui várias plataformas de mapeamento aéreo. Eu vou usar aqui várias referências da DroneEng, uma empresa nacional que tem trazido muitos cursos de formação e informações úteis para os brasileiros sobre o uso de RPs para projetos de engenharia, topografia e engenharia cartográfica. Recomendo acessarem e conhecerem a plataforma. Então, algumas perguntas aqui que eu peguei inclusive da DroneEng. Como é feito o mapeamento? Como as informações do terreno vão para a imagem? Quais são esses dados? Como são armazenados esses dados? Como utilizar esses dados? E qual o nível de confiança desses dados? Essas são algumas das muitas questões relativas ao imageamento aéreo e o processamento de imagens aéreas. Aqui um outro exemplo da DroneEng. Então nós temos aqui os princípios técnicos. Você tem ali em linhas pontilhadas o voo, o sentido de voo da aeronave, seja ela asa fixa ou multirotor. E ali dentro da aeronave tem então a sua câmera de imageamento, está acoplada ao sistema da ARP de voo. E ali a gente chama então aquele ponto de entrada da câmera de centro perspectivo, tá? E essa câmera é voltada para baixo, geralmente posicionada de maneira ortométrica, azimutal, em relação ao terreno e fazendo imageamento ali. Só que essa imagem, então, ela tem uma área de captura, né, dependendo da abertura focal e da distância desse objeto até o terreno, e ali a imagem, então os raios luminosos são incididos sobre o terreno e voltam então para a imagem. Então imagine ali um ponto no terreno que lá no terreno tem coordenadas x, y, z, né? Seria a coordenada latitude, longitude e altitude, e aí esse ponto, essa imagem vai refletida a luz solar, reflete e vai entrar dentro do sistema da câmera do drone. Nesse ponto é o centro perspectivo, lá então tem a altura de voo ali, entrou lá dentro a imagem invertida. Então, enfim, isso é um detalhe, mas lá dentro da lente, a distância do ponto de incidência até o sensor de gravação da imagem, tem um negócio que a gente chama de distância focal. Então, dependendo desse comprimento da lente aí, a gente tem então esse fator de distância focal. Então essa imagem incide ali também com as coordenadas x, y, z, e lá no sistema sensor nós temos lá os pixels, o raster, que a imagem é capturada ali, registrada a nível de pixel, e tem ali as colunas e linhas da imagem, né? Então cada pixel tem ali associado uma coordenada x, y, z, tá? Essas informações de distância focal e altura de voo, vocês vão entender por que são importantes agora. Então, nós temos aqui a fórmula da escala, né, que é 1 sobre x igual a altura de voo sobre distância focal.
essa escala é importante, nos dá a ideia de qual vamos dizer, a precisão espacial, né? A qualidade da nossa gravação ali. Então a escala nos dá essa noção e ela depende da altura de voo, depende do tamanho, da capacidade do sensor de registrar esses pixels, né? Quantidade de pixel. E nós vamos ver agora, tá? Então nós temos aqui F, essa distância focal, que é a distância da entrada na câmera até o sensor. De A a B tem ali uma abertura focal. E lá no terreno, então, esse sistema tem aqui a altura de voo, né? H, altura de voo relativa ao datum. E nós temos ali, então, as cotas do terreno, né? A e B, aqui de uma maneira planimétrica, mas na superfície real nós temos ali, então, a altitude em relação ao ponto central da imagem, né? Mas existem uma topografia variada ali. Então nós temos aqui novamente a linha de voo. Vocês percebam que eu tenho aqui então o home, que é o ponto de decolagem da aeronave, né? E a gente estabelece uma altura de voo com base nessa altura do ponto de decolagem, tá? A aeronave, o seu sensor, vai registrar a altitude de voo também em relação à altitude em relação ao modelo elipsoidal, que é a altitude em relação ao elipsoide, o modelo de elipsoide, né? E essa altitude em relação ao elipsoide é dita altitude geométrica, tá? E ela, então, é gravada a nível de imagem lá, altitude em relação ao nível dos mares. Mas percebam que, ao estabelecer uma altura de voo de 100 metros, essa altitude permanecerá constante em relação ao nível do mar, mas o terreno muda, né? A topografia do terreno muda. Se você tiver um morro aqui mais alto do que a altitude de voo, e você chegar nesse morro, você vai bater no morro, né? Então tem que fazer esse planejamento de voo em relação à altura inicial aqui da decolagem. Então nós temos a mudança, a altitude do terreno, a altura de voo e aqui a altitude definitiva do voo, tá? Nós temos aqui então na engenharia cartográfica nós definimos então um elipsoide e um geoide, né? E aí a gente pode ter diferença de altitude e tem que ser corrigida essa diferença. Nós temos então a chamada altitude geométrica, que é a altura ali do ponto no terreno, na coordenada. Aqui tem um exemplo de um GNSS, né? Então, da altura do sensor do GNSS até o elipsoide, a gente chama de altura geométrica, e em relação ao geoide, a gente tem a altitude ortométrica. Bom, com relação à resolução espacial, nós temos aqui uma variável bastante importante que a gente chama de GSD, que vem do termo em inglês Ground Sample Distance. Então nós temos aqui, percebam que aqui uma imagem aérea, mas ao dar um zoom nessa imagem você vai ver ela pixelada, né? Você vai ver ali pixels que têm dimensões métricas, tá? E o que seria o GSD, tá? Nós vamos chegar lá, nós vamos aprender a calcular o GSD, mas seria a mesma coisa que a precisão espacial em relação ao nosso imageamento. Então imagine nós temos um sensor na câmera, no ORP, que tem ali o sensor tem 23,5 por 15,6 milímetros, né? A área de captura do sensor. E a imagem então tem uma resolução ali de 6.000 por 4.000 pixels. Para calcular o tamanho do pixel, temos que relacionar o lado do sensor com o lado da imagem, sendo um tamanho em X e um tamanho em Y da seguinte maneira. Então nós temos ali um pixel em X e um pixel em Y. Em X, então, nós temos a altura ali de 23, em X, né, a largura de 23,5 milímetros,
e o comprimento da imagem é de 6.000 pixels. Então nós temos cada pixel ali com uma largura de 0,0039, né? Isso é... Isso. Então 23,5 sobre 6.000 pixels, a gente tem um pixel com a dimensão em x de 0,039. Aqui um comprimento do sensor então em y na altitude de 15,6 milímetros sobre a quantidade de pixel 0,039. Então temos aqui a média de 0,039, proporcional ali, né, do tamanho do pixel. Aqui é a média geométrica, né, se tivéssemos pixels com dimensões diferentes, então teria a dimensão média. Então a escala da foto está ligada diretamente com a distância focal, altura de voo, tá? Então para a gente chegar a essa informação da escala, nós temos que ter lá aquela distância focal e altitude, altura do voo. Então nós temos aqui um exemplo, uma câmera Sony utilizada no Batmap, que é uma RP asa fixa, cuja distância focal é fixa e tem 16 milímetros e uma altura de voo de 100 metros. Qual seria a escala dessa foto? Então 1 sobre a escala é igual a distância focal, 0,016, já em metros, sobre a altura em metros. Então o denominador de escala aqui, a escala é de 6.250, 1 para 6.250. Para calcular o GSD, basta pegar esse denominador de escala e multiplicar pelo tamanho do pixel, que também é dado pela capacidade em pixels da registro da imagem e do comprimento e largura do sensor. Temos então 24,375 milímetros, ou seja, o GSD é de 2,44 centímetros. Significa que cada pixel que é imagiado no terreno, nessa altitude de voo, tem um tamanho de 2,44 centímetros. Essa é a nossa resolução espacial. E aí, percebam, o mesmo sensor, a mesma distância focal, mudando a altitude do voo, a altura do voo, você tem aqui então a mudança do Ground Sample Distance. A sua resolução espacial é diferente, tá? Quanto mais alto o voo, maior a área imagiada, cada pixel representa uma proporção maior do terreno. Então aqui, se você tiver a mesma vista de um carro com GSD aí, uma resolução espacial de 1,6 metros, 0,8 metros, 0,4 metros, 0,2 metros, perceba que já consegue distinguir esse objeto, 0,10, 0,05 metros, 3 centímetros, 1 centímetro, né? Então, uma outra grande vantagem das ERPs é essa grande resolução espacial que nós conseguimos obter. Aqui no plano da imagem, então, cada captura tem ali um raster de pixels, né? E ali tem a posição coluna, linha coluna em relação a esse registro. E aí cada pixel ali tem então associado a ele uma cor, um brilho, uma intensidade, RGB, né, se for uma câmera colorida. Você tem então a latitude e a longitude da aeronave naquele ponto, e você consegue depois calcular também em relação a cada um dos pixels suas coordenadas. Então a gente pode fazer operações como cálculos de área, perímetro, distância, né, e outros tipos de análise. Geralmente, então, quando vamos fazer um mapeamento aéreo, nós temos aqui o que a gente chama de voo em faixas, tá? E a gente faz um plano de voo, nós vamos falar mais sobre isso à frente. Nesse plano de voo, a aeronave vai fazer uma rota pré-definida, fazendo um zigue-zague, e capturando automaticamente várias imagens ali. Essas imagens, então, elas são... a gente define com relação à captura dessas imagens, de quanto em quanto, dependendo da velocidade de voo, a gente define e da posição que a gente queira capturar,
a sobreposição frontal de captura. Então a aeronave vai estar voando numa velocidade nesse sentido aqui. A sobreposição frontal geralmente não tem tanto custo a nível de tempo de voo, porque vai estar sobrevoando a mesma área, não importa a quantidade de sobreposição. A questão é que mais imagens serão capturadas, mais armazenamento terá de imagens. E aí, com relação à faixa de voo, sim, a sobreposição lateral muda a distância da faixa de voo, porque se eu quero maior sobreposição, a distância entre as faixas é menor. Então a aeronave vai, volta e faz o seu plano de voo, e a gente tem aqui a área toda a ser imagiada e as áreas de sobreposição e as imagens sobrepostas. Então aqui a mesma situação, a aeronave ela vem num sentido, fazendo a sobreposição, e volta fazendo nova sobreposição lateral e frontal. Tá? Isso a gente chama de recobrimento. Por que sobreposição? Porque se nós queremos fazer cálculos do ponto de vista de profundidade, distância, modelar tridimensionalmente, nós precisamos da sobreposição. Tá? Se você colocar o seu dedo na frente do olho, e se você fechar um olho e outro e olhar, vai perceber que seu dedo mudou de posição, né? Não é que o dedo mudou de posição, é que o seu ponto de visada em relação a esse olho é diferente. E é isso que nos dá a noção de profundidade. E percebam que a mesma coisa que acontece lá na câmera acontece em relação aos nossos olhos, né? A gente tem ali dentro dos olhos uma distância focal, tem uma distância até o objeto e uma distância entre os dois pontos de obtenção da imagem. O nosso cérebro internamente processa isso e por redes neurais a gente sabe calcular, por exemplo, distâncias. Por isso que muitas vezes a pessoa pergunta qual a distância daqui até ali, e de uma maneira bastante precisa as pessoas conseguem calcular a distância só pela visada. Na fotogrametria digital isso é feito de maneira matemática e precisa. Então aqui algumas outras contas que são usadas na hora de realizar o planejamento de voo, tá? Na hora de fazer um plano de voo, então nós utilizamos esses princípios. Então aqui a distância entre faixas vai ser dada em função do tamanho da foto, vezes o recobrimento, o denominador de escala, vezes 100 menos o recobrimento lateral sobre 100. Então é uma fórmula, tá? A distância entre fotos é dada pelo tamanho da foto, vezes o denominador de escala, vezes aqui que mudou, então, é o recobrimento longitudinal, frontal. Então, sobreposição longitudinal, overlap frontal, é o que eu falei, que você está no sentido do voo, quanto que é sobreposto de uma imagem em relação à outra. E sobreposição lateral, side lap, é qual a distância entre a faixa e quanto de área é sobreposta lateralmente, em percentagem. E aqui, percebam que tem uma dica aqui de sobreposição frontal de 80%, de pelo menos 80%, e 50% para o Phantom, né? Dependendo do tipo de estudo que vai se fazer, você pode ter mais maior nível de sobreposição para se obter cálculos ainda mais precisos. A área útil de imaginamento vai ser dada então pela distância entre as faixas e vezes a distância entre as fotos. O número total de fotos é igual à área total sobre a área útil. E o intervalo de tempo entre as fotos é igual a distância entre as fotos sobre a velocidade da aeronave. Após planejada e feita essa coleta das imagens, nós vamos ter vários dados de imagens aéreas associadas com informações de coordenadas. Então, existe um software na RP para a questão de
de voo e de captura. E existe um outro software que faz o plano de voo, que conecta com esse software, faz então as capturas. E a gente depois tem a segunda etapa, que seria a parte de processamento dessas imagens. E nessa segunda etapa de processamento das imagens, nós temos então os softwares de fotogrametria digital. Geralmente os softwares são diversos, tem softwares livres e pagos, a grande parte são pagos, e eles trabalham nesse seguinte algoritmo, passo a passo. São vários algoritmos, eles seguem essa sequência. A primeira é reconhecimento de características padrões entre as imagens, então vai analisar os pixels e ver entre uma imagem e outra o que é coincidente, o que é facilmente reconhecido. Depois a gente faz esse cruzamento das características, alinha as câmeras, então o drone durante o voo, a RP durante o voo ali, o GNSS que tem nele tem uma precisão, tá? E essas imagens têm coordenadas associadas, mas que podem flutuar. E aí o próprio sistema de imagens nos permite fazer essas correções, esse balanceamento para tentar alinhar essas câmeras. E a gente pode colocar essas câmeras, que também podem ter leves inclinações, em posição ortométrica para o processamento seguinte. Depois de estar alinhado as câmeras em posição ortométrica e feitos os ajustes com alguns pixels de referência, então podemos calcular e adensar a nuvem de pontos, pegar para todos os pixels e fazer a montagem da nuvem densa de pontos, para depois montar a superfície de resposta e também texturizar isso com a máxima qualidade que a gente tem dos pixels lá. Então todo esse processo ele passa pelo sistema da RP, ele passa pelo planejamento de voo com um software como o Drone Deploy, e ele passa também pelo processamento de fotogrametria. Na web a própria Drone Deploy faz processamento. As empresas mais conhecidas no mercado nacional para processamento fotogramétrico são pagas, e são o Pix4D e a Agisoft, ou a empresa, o Metashape do Agisoft hoje, que era o antigo Photoscan. Então aqui tem exemplo, né, de vários outros softwares, tá? E para cada sistema operacional, qual plataforma ele opera e se são livres ou são pagos, tá? Então tem um custo razoável em relação ao uso de softwares mais conhecidos aí. Aqui o exemplo do Pix4D, né? Fazendo aqui então o reconhecimento de alguns padrões no terreno, as imagens ali, a posição associadas, percebam. E aí vai fazer um ajustamento para colocar essas câmeras em posição correta. E aqui já no Metashape, no Agisoft, nós temos aqui então já as imagens em posição ortométrica corrigida, com alguns pixels associados que vão servir de referência para adensamento depois dessas imagens. Depois de alinhado tudo, faça então a nuvem densa de pontos. Isso aqui não é uma imagem, é uma nuvem tridimensional de pontos. Cada pixel aqui tem uma coordenada x, y, z, além das 3 cores RGB e a posição dessas imagens. Podemos fazer uso de pontos de controle, que são posições no terreno com pontos de apoio, em que nós fomos com o GNSS e amarramos esses pontos para fazer o ajustamento mais preciso dessa imagem. Se nós utilizamos uma aeronave com RTK embutido, não precisa de ponto de apoio no terreno. Se nós não utilizamos um drone que tenha o RTK, a gente tem que fazer então o uso de pontos de apoio, que é um outro tema, tá? Um planejamento de pontos de apoio para fazer esse imageamento ali. E aí, a partir desses tipos de dados, nós temos então o processamento, e a gente pode obter informações como o modelo digital da superfície, que monta em cima, como se você jogasse uma toalha sobre o terreno, e o que tivesse acima da superfície ali é imageado, e a gente consegue fazer então
essa montagem tridimensional. Para fazer o processamento do MDT, existem alguns parâmetros no processamento em que se exclui as partes mais altas ou em função de declividade, filtra essa nuvem de pontos e processa somente os pontos que estão a nível de solo ali, gerando então uma superfície, interpolando, gerando uma superfície do terreno. Aqui nós temos um exemplo de um MDS, um modelo digital de superfície, tá? É uma superfície já pixelada, né? Aqui nós temos então um exemplo de MDT, e é a partir do MDT que nós conseguimos gerar, por exemplo, curvas de níveis. O resumo da ópera, então, para essa aula é que nós precisamos do sistema ERP, nós precisamos do software de planejamento de voo e nós precisamos do software de processamento de imagens aéreas para chegar aos produtos que são o ortomosaico, que é a imagem de alta resolução com um sistema de coordenadas, ou, além disso, o modelo digital de superfície e o modelo digital de terreno. Então aqui alguns exemplos, né, de uso de agricultura de precisão, topografia de terreno, e a partir de imagem de alta resolução espacial detectar falha de plantio, processamento de índices de vegetação e até contagem de plantas. E há um tempo atrás também é possível fazer, é mais complicado, mas a própria fotogrametria permite, a nível de solo, né, ou dentro da floresta, tentar reconhecer padrões e montar, do ponto de vista tridimensional, em imageamento terrestre, remontar superfícies ou reconhecer de maneira computacional. Então esse é um estudo da área de visão computacional, reconhecer o ambiente de maneira tridimensional. O uso mais comum então é do tipo ortométrico de imageamento aéreo para chegar ao processamento. Esse estudo aqui é muito mais específico e muito mais menos consolidado. Mas, por exemplo, carros com piloto automático hoje, eles usam, o Google, por exemplo, ele usa a integração entre LiDAR e também câmera, sistema câmera. Não sei se a Tesla, né? Não sei se a Tesla ou o Google usa os dois, LiDAR em conjunto com processamento de imagens, tá? E gerando um resultado melhor. Recomendo então, grande parte desse material é de fonte da Drone Engine e recomendo buscarem cursos também, além da Drone Engine, tem aqui a plataforma de cursos de outras escolas aí de formação, tá? Mas fica aí a dica para Drone Engine, para cursos nessa área. Valeu, agradeço a todos, obrigado, bons estudos!